Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas, eu sou o professor André e neste vídeo falaremos sobre a degradação dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Então, o que vem a ser domínios morfoclimáticos, né? E como que acontece essa degradação? É isso que nós iremos aprender neste momento. Vamos ver então? Olha só, para refletir, né? Vocês lembram o que são domínios morfoclimáticos? Lembrando que são domínios, né, de um conjunto de elementos, né, que interagem entre si, da natureza, como por exemplo o solo, a água, junto com a vegetação e a fauna, né, os animais. Então tudo isso interagindo, onde uma área, né, é dominada por um tipo de floresta, vira um domínio morfoclimático, um domínio de natureza do nosso país. E vira uma paisagem, né, peculiar. Bom, e quais são os principais tipos de degradação que acontecem nesses domínios morfoclimáticos? É isso que iremos aprender aqui. Muito bem, então aqui estão os 6 domínios morfoclimáticos no Brasil nesse mapa e as áreas de transição, né? Então Aziz Abissaber, que foi um geógrafo, ele fez essa classificação então em 6 domínios de natureza no Brasil. Nós vamos repassar aqui bem rapidinho, né? Olha só, o primeiro dele é o domínio amazônico, né? O primeiro deles. O domínio amazônico com o avanço, por exemplo, da agropecuária, né, e também por meio das madeireiras e assim por diante, vem devastando a região da Amazônia, onde o fogo, né, é o principal elemento ali de devastação. Queimam a vegetação para poder então abrir áreas para a pecuária e também para a agricultura em alguns casos. E isso então pode ser de forma legalizada ou ilegal. E nós devemos combater a forma ilegal, né? Porque está fora de controle e isso pode fazer com que um dia esse bioma venha a se extinguir, né? Assim como ficou muito pouquinho, né? Por exemplo, dos próximos biomas que iremos citar, tá bom? Então, olha só, nessa imagem nós estamos vendo então uma devastação aí desse bioma, né? O bioma amazônico, onde dominam árvores grandes e tudo mais. Essas árvores são cortadas para virar então móveis, né, de lei, os móveis de alto padrão, né? Árvores como por exemplo o mogno são muito apreciados pelo mercado mundial, ok? Então são explorados legalmente ou ilegal. Bom, e também a construção de usinas hidrelétricas naquela região também devasta, ok? Bom, e o segundo é o domínio da caatinga, que é aquele domínio então aonde predomina ali então na região do Nordeste do Brasil, né, no interior do Nordeste. E esse domínio vem sendo destruído por conta então, por exemplo, das carvoarias que utilizam então a madeira das árvores para fazer então carvão. Assim como também a extração de lenha para as pessoas usarem nas suas casas, né? Já que o fogão a gás nem sempre se tem nessas regiões. E também a questão de destruição também para outros tipos de uso, né? Como por exemplo o uso da agropecuária também. Muito bem. A irrigação inadequada tem provocado então a salinização do solo nessa região também. Então o processo de salinização deixa a água então, por exemplo, uma água que não dá para consumir. Então é um dos prejuízos dessa região aí. E aqui temos uma fotografia mostrando o fogo, né, destruindo o cerrado, ou melhor dizendo, a caatinga, tá bom? Muito bem. O próximo dos biomas, né, é um dos mais devastados do Brasil, né, que é o domínio dos mares e morros. Por que ele vem sendo devastado e talvez seja o mais devastado? Justamente porque o aumento das áreas urbanas no nosso país se dá do litoral em direção ao interior. E o bioma mais próximo, então, ao litoral é o domínio de mares e morros. Então, ao longo de 500 anos, ele vem sendo devastado, né? Por meio da ação aí das indústrias, por meio da ação aí da urbanização, que vem, no caso, gerando, por exemplo, impactos à qualidade da água, né? Rios muito poluídos, o solo também poluído e assim por diante. Então, o domínio, no caso, da região aí de Mata Atlântica, tá bom? Bom, e o próximo aqui é o domínio do Cerrado, né? A região central do Brasil, aonde tem a expansão aí das fronteiras agrícolas e pecuárias do nosso país. E aqui temos um dos problemas, olha só, a contaminação dos rios, a abertura de rodovias aumenta mais ainda, acelera, né, o processo de devastação desse bioma, a expansão de fronteiras agrícolas e as queimadas também, ok? E
o penúltimo aqui, né, nós vemos aqui a região da Mata de Araucárias, que está sobretudo na região sul do Brasil. Então essa região ela vem sendo devastada para a produção, por exemplo, de madeira, né, assim como os tipos de uso, né, como a agricultura e a pecuária. Bom, e o último aqui no caso é o domínio das pradarias lá do Rio Grande do Sul, onde o processo então de criação de gado e expansão aí da plantação de soja vem criando devastações como, por exemplo, a arenização, que é um processo aí irreversível, ok? Muito bem, então ao longo desse vídeo nós vimos aí, então a degradação dos biomas do Brasil, né, ou dos domínios de natureza do nosso país. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.